Graça e paz, queridos do Senhor, amados do Todo-Poderoso Deus, joia preciosíssima, corralinda do Senhor, mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 1. Muito obrigado você que tem compartilhado nossos vídeos, dado aquele gostei para nós aí, fortalece bastante quando você dá aquele joinha. E não esquece, logo quando começar a assistir o vídeo, vai lá e dá aquele gostei para não esquecer, ok? Curte pra gente lá. Compartilha bastante nossos vídeos, porque você me ajuda na evangelização. O que é o Café com Deus? É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. E se inscreve no nosso canal, nos ajuda aí, fortalecendo. Quando você se inscreve no nosso canal, dá uma força tremenda, ok? Vamos lá, Atos 6, versos 1, está escrito assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Bom, a reclamação aqui dos judeus que falavam grego para com os judeus que falavam hebraico, né? Que a língua oficial do judaísmo é o hebraico. Então, aqueles que falavam grego reclamavam. Eu começo a entender aqui que a igreja está vivendo um momento muito lindo de unidade, de amor, de propagação do evangelho, de curas, de milagres acontecendo, né? Mas ela é uma igreja perseguida. A perseguição implacável contra a igreja leva a mártires, pessoas que morrem por amor ao evangelho, pessoas sendo presas, torturadas. Mas a Bíblia diz que quanto mais Satanás prendia, quanto mais ele matava, mais Deus acrescentava o número de salvos da igreja. Então Satanás teve que usar uma nova estratégia. Qual foi essa nova estratégia? Ele começou a criar hipocrisia dentro da igreja. Lembra de Ananias e Safira? Casal que combinaram entre si. Bom, as pessoas vêm aqui, doam, né? Vende uma casa e doam dinheiro para a igreja. Outros vêm aqui, vende um carro, né? Uma carruagem e doa para a igreja. Outros vêm aqui e vende um terreno e doa para a igreja. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um terreno que nós temos. Olha só, casal, marido e mulher, né? Esposo e esposa. Nós vamos vender o terreno. Tipo assim, a gente vende esse terreno por 100 mil e fala que a gente vendeu por 50 e leva a nossa parte. Eu levo 25, você leva 25. Fala, olha, nós vendemos o terreno por 50 mil, eu vim trazer minha parte, né? E que é 25, e a minha esposa está vindo aí. Madrugada é fogo, né? Está vindo aí para poder trazer a parte dela. E assim fizeram. Só que Ananias veio primeiro e depositou o dinheiro aos pés dos discípulos, dizendo que havia vendido o terreno por tal preço, que na verdade não era. Pedro, tomado pelo Espírito Santo, disse para Ananias: por que mentiste ao Espírito Santo? Você não está mentindo a mim, você está mentindo a Deus. E essa obra é do Senhor. Ninguém mandou você vender o seu terreno. Se você vendesse e ficasse com o dinheiro é seu. Ninguém está te colocando faca no pescoço para que você venda e doe para a igreja.
Agora, porque os outros fizeram, você vem fazer, querer enganar? Enquanto os outros venderam o terreno por 100 mil e doaram 100 mil, um exemplo, né? Ou um terreno menor vendeu por 50 e doou 50, você vem aqui me dizer que vendeu o terreno por 50, na verdade você vendeu por 100, e vem trazer a sua parte dizendo que é a metade do valor que você vendeu, trazendo 25 mil. Aí diz a Bíblia que Ananias caiu duro, infartou ali, morreu na frente de todos. Quando os discípulos estão levando para sepultar Ananias, quem está vindo? A esposa de Ananias, que não sabia do fato ocorrido, mas estava concomunada, né? Já tudo combinado para poder enganar, dizendo: aqui é a minha parte, meu marido trouxe a dele, eu estou trazendo a minha, porque nós vendemos o terreno. Estou dando um exemplo, né, como se fosse hoje, por 50 mil, e na verdade tinham vendido por 100. Então Pedro diz: por que mentistes ao Espírito Santo? Você está pensando que você está mentindo a mim? Você está mentindo ao próprio Deus. Aí estava voltando aqueles que sepultaram o marido dela, disseram: aqueles que sepultaram o teu marido estarão te levando. E ela cai dura também, mortinha ali, e é levada. E houve um grande temor na igreja, mas veja só, Satanás usando da hipocrisia, e hoje tem muito isso. Tem gente que é hipócrita, que fala uma coisa e vive outra. Isso não é a natureza de um cristão. Tem gente que quer ostentar aquilo que não tem. Isso é hipocrisia. Tem gente que quer ostentar uma santidade que não tem. É outra hipocrisia. Tem gente, né, que está aí atrás de uma capa de ovelha, né, de uma capa de unção, mas na verdade por dentro são esqueletos de hipocrisia. Por quê? Estão enraizados em pornografia, né, em desejos profanos, em inveja, sim, em ciúmes, no egocentrismo, pensando só em si, no seu bem-estar, os outros que se danem. É hipocrisia. Aí vem aqui o capítulo 6. O que acontece? Mais outra investida de Satanás. Agora a investida é criar partido na igreja. Por quê? Foi revelado, desmascarado a hipocrisia, então ele tenta uma nova investida de fazer com que um grupo reclame de outro. Então isso cria partido. E hoje não é diferente, tá? O que acontece hoje? Às vezes tem igreja que tem departamentos, né? Outras têm ministério. Mas tem igrejas que estão gradeando entre os seus departamentos. Um quer ser melhor do que o outro. Aí quando faz, quer fazer aquilo né, para aparecer. Mas quando é para fazer com os outros, já não quer fazer, porque não aparece. A sua luz é ofuscada, porque a outra vai brilhar. Então não trabalha para o reino, trabalha para o seu status. Você já viu isso? É uma realidade. Tem esses dois ataques de Satanás dentro da igreja. Tem gente que sobe no altar e fala: eu tenho muito temor de estar aqui, mas não perdoa. Nem que a pessoa ajoelhe e peça perdão chorando. Não libera perdão. Outro quer pregar sobre perdão e sempre magoando os outros, perseguindo os outros, criando retaliação. Isso às vezes até dentro do ministério.
Me ajuda aí, gente. Pelo amor de Deus. E outros estão criando partidos. Não vou montar meu grupo, né? Porque se amanhã acontecer qualquer coisa, eu saio com o meu grupo e levo o meu grupo. Quer dominar com o grupo, mas se não conseguir, se de tudo der errado, olha só, já é maquiavélico. E Deus está vendo essas coisas. A gente engana, irmãos, os outros, mas a Deus a gente não engana. Viu o que Pedro disse para Ananias e para a esposa dele, Safira? Você não está mentindo a mim, não, você está mentindo a Deus. Mas a Deus ninguém engana. Entende? Então tem muita gente assim. Tem gente que morre de inveja quando o outro prospera, quando o outro conquista, quando o outro, a luz brilha. Quer ofuscar o ministério do outro, não quer deixar crescer, quer sufocar. Eu costumo dizer, tem gente dentro da igreja com síndrome do peixe beta, né? Síndrome de beta, aquele peixinho que você vê no aquário, lindo, já falei aqui em cafés passados, lindo, 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 oponente, né? Você olha e fala, gente, mas que peixe lindo. Mas observa, ele só nada sozinho, porque se colocar outro junto dele, ele mata ou morre, mas ele não aceita dividir o aquário com outro. Até a fêmea, para cruzar com ele, tem que instigá-lo, encostar o aquário para ele sentir desejo. Coloca a fêmea, ele cruza, tem que tirar imediatamente, senão ele mata ela. Tem gente assim, com espírito narcisista dentro da igreja, na liderança. Tem gente desse jeito. Em departamentos, em ministérios, né? Cada um em redes, cada um, né? Fala-se de um jeito dentro da igreja, segue uma metodologia, né? Mas tem gente assim com cargos, com liderança, à frente de um trabalho de Deus, agindo desta maneira, porque Satanás semeou a sua semente. Aí não cresce, não avança, gente. Vive sofrendo. E a obra sofre por causa disso, porque a obra de Deus é feita com muitas mãos, muitas mãos. Não é uma só, são muitas mãos. É a realidade hoje, né? É a grande realidade. Então, na igreja, muitas vezes, os partidos são criados, Satanás semeando contenda. Pessoas com ciúme, pessoas com inveja, pessoas que caluniam, pessoas que, né, criam retaliação. E com isso, tem gente que sai da igreja por causa disso. E às vezes até por pequenas coisas, né? Acaba saindo. Não deveria sair. O certo é você permanecer. Porque a obra não é do homem, ela é de Deus. Mas Satanás está semeando a sua semente. A igreja do passado, que está ligado com Deus, na obediência, na oração, na leitura da palavra, na orientação, no ensino de Jesus e dos apóstolos, ela conseguiu detectar essas coisas. Tanto é que aqui no capítulo 6, os apóstolos se reúnem, convocam o povo, né? E tomam uma decisão de criar a junta diaconal para cuidar daquela questão, para que eles não parassem de ensinar, de orar, não travasse a eles o tempo, porque se eles fossem fazer isso, corrigir essa assistência, né? E é tão bonito aqui que, inclusive, todos os que foram escolhidos foram o quê? Judeus gregos, falavam gregos. Pode ver que o nome é de todos eles, os 7 primeiros diáconos que foram escolhidos, eram gregos. Quem diz, escolhe da sua parte, pronto, cuida desse negócio, porque nós não podemos deixar nos afastar da consagração, da leitura da palavra, da oração, né?
da assistência, da alimentação ao povo. É isso aí, gente. Mas hoje está acontecendo isso, acontece isso. A gente precisa pedir misericórdia a Deus e olha se você não está sendo o alvo de Satanás para criar essas contendas ou para viver a hipocrisia. No caso ali foi a venda de um terreno, mas tem gente que se esconde por trás do poder que tem, e cria retaliação ao outro, sufocando, não deixando crescer, e por isso tem muita gente sofrendo no ministério. Tem muita gente desistindo do ministério, principalmente pastoral. É provado por pesquisas que a maioria dos pastores, se tivesse outro ganho, um modo de sustentar sua família com outros ganhos, deixaria o ministério. O índice de suicídio no meio de pastores aumentou. Pastores sofrendo de síndrome do pânico, sofrendo de depressão, por causa do alto estresse do ministério. A carga acaba sendo pesada porque a pessoa sendo usada por Satanás. Sim, usada por Satanás. Com falsas acusações. Eu mesmo já fui até acusado de mercenário, para você ter uma ideia. Falei isso já. Em cafés para trás aí. Mercenário. Eu que sirvo a Ciban, eu sou presidente regional, tá? Região Serrana, Vale do Paraíba, não ganho um tostão sequer. Faço por amor, já terceiro mandato. Terceiro mandato como presidente dos pastores da minha cidade. Não recebo um tostão. Já fui acusado de mercenário. Por causa de uma pergunta que eu fiz e que não foi essa pergunta que foi trazida para me acusar. Preocupação com uma congregação, que eu sabia que ela tinha débitos antigos, da época de um amigo que estava lá, pastor, amigo meu. Fui perguntar. Pronto, já foram falar que eu estava perguntando quanto que eu ia ganhar. Gente, é coisa absurda. Em cima de mentira. Mas Deus lá de cima está vendo. Não estou falando aqui para me engrandecer, nem para me fazer de pobre coitado, porque graças a Deus eu oro por essas pessoas, digo, Pai, perdoa, eu perdoo, eu não guardo mágoa de ninguém, eu abençoo, quero que o Senhor abençoe, mas é a realidade. São essas coisas que Satanás vai ataca, sabe, para te entristecer, para te desanimar. Por isso que eu estou entrando agora em janeiro, já vou entrar de férias, descansar minha cabeça, eu preciso disso. Ontem não gravei o Café com Deus, uns 2 dias para trás também não gravei. Tem dia que eu estou cansado, estafado, a gente precisa descansar a mente. Eu não deixo de fazer o meu Café com Deus, a minha devocional, mas para gravar requer tempo, toda uma preparação, o que você vai falar, o tempo que você vai discorrer, os tópicos que você vai... E assim vai. Então, e às vezes você grava, acontece alguma coisa, você tem que parar, voltar a gravação, você tem que refazer de novo. Sem contar que você não chega só para gravar, você prepara antes, Mas Deus seja louvado, que o Senhor te abençoe, te dê graça. É a oração, Pai, que eu quero fazer neste momento. Eu sei que o Senhor, Jesus, teu Filho amado, passou por tudo isso, foi atacado, foi invejado, incompreendido, humilhado, mas o Senhor o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome. Então, o Senhor é aquele que dá graça aos humildes, Deus, e abate os soberbos. Então, eu te louvo e abençoo essas vidas que estão recebendo Café com Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, me ajuda aí, vamos compartilhar bastante. Você me ajuda na evangelização, vamos lá?